Fazendo uma breve introdução aqui sobre a intubação orotraqueal, ela pode vir a cair de diversas maneiras, né? Pode vir a cair com um paciente politraumatizado, né? Que está rebaixado com o Glasgow 8 ou menos, ou um paciente queimado, né, que também deve ser tratado como um politraumatizado, e aí vai ser aquele paciente com queimadura, com lesão térmica, né, queimadura das vias aéreas superiores, que deve ter todos aqueles achados, escarro carbonáceo, aquela queimadura de vibrisas nasais, né, de toda essa parte aqui superior, aí a gente tem que indicar a intubação, porque esses pacientes tendem a fazer um edema que causa obstrução posteriormente. Então, a gente tem que fazer uma intubação orotraqueal precocemente nesses pacientes queimados, que a gente vê que tem achados de queimadura, né, das vias aéreas superiores, para a gente prevenir uma via aérea difícil depois, né, para a gente prevenir de não conseguir intubar esse paciente depois. Aí esse edema desses pacientes queimados demoram aí 2 a 3 dias para sair, né, para diminuir. Então, por isso que a intubação é indicada nesses casos de queimados também. Outra coisa também pode ser um asmático, né, que chega lá com um tórax silencioso, chega rebaixado, com diminuição da consciência. Então, nesses pacientes que estão em falência respiratória já, com asma e falência respiratória, também tem indicação de intubação orotraqueal, ou até um paciente com COVID, né? Esse eu não acho tão provável assim, mas pode vir a cair também um paciente com COVID, com insuficiência respiratória, né? Aí estava aí escrito lá na tarefa, realize o procedimento se indicado, né? Que seria, se a gente vê a necessidade da intubação, aí seria a intubação. Então, gente, quais seriam as indicações da intubação orotraqueal? Vai ser aquele paciente que tem essa obstrução aguda da via aérea, né? No caso, o queimado também entra aqui. Ou aquele paciente que tem o Glasgow menor ou igual a 8, que tem todas, somando todas as respostas, dá menor ou igual a 8. Aquele paciente com insuficiência respiratória franca ou não responsiva ao tratamento que você está fazendo. Aqueles pacientes durante a manobra de ACLS, que a gente tem que fazer também, às vezes tem a indicação da intubação, ou aqueles pacientes que têm aumento das secreções pulmonares com inabilidade de drenar. Então, que eles desenvolvem uma obstrução das vias aéreas, também tem indicação de intubação. As contraindicações da intubação vão ser aqueles pacientes que têm um trauma maxilofacial extenso ou que tem uma fratura de laringe, por exemplo, né? Que tem uma distorção anatômica, por exemplo, um trauma aqui no pescoço, né? Nessa região aqui. Então, aí a gente não vai conseguir intubar e tem que buscar uma outra maneira, né? De fazer com que as vias aéreas deles permaneçam pérvias. Aqui, gente, para realizar a intubação orotraqueal, a gente vai ter que analisar as indicações e contraindicações e decorar certinho o passo a passo, né? A estação que caiu em 2011 e em 2012 era praticamente o mesmo checklist. O mesmo. Se você abrir lá e olhar um e olhar o outro, foi um copia e cola que fizeram. Então, se for cair, tomara que seja assim, né? A chance é mínima, mas vamos torcer aí. E a gente sabendo ou aquele passo a passo da técnica dos 7 P's, ou através do mnemônico que eu já falei em outras lives do Me Palpa APCDE, dos dois jeitos dá pra fazer. Se você já tentou decorar através dos 7 P's, beleza, continua por aí. Se você ainda não tentou decorar, você pode tentar também pelo Me Palpa APCDE, que eu vou deixar depois na descrição do vídeo certinho como que é, tá? A técnica dos 7 P's, que eu acho que é a mais conhecida aí de todo mundo, né, para decorar a intubação orotraqueal, os 7 P's, porque todas as iniciais de cada passo começam com P, né? O primeiro é a preparação, o segundo é a pré-oxigenação, o terceiro é o pré-tratamento, o quarto é a paralisia com indução, o quinto é a proteção e posicionamento, e o sexto é o posicionamento do tubo, e o sétimo é a pós-intubação. Então, cada um desses passos você tem uma conduta que você deve seguir, né? Nesse passo a passo mesmo, nessa ordem. No número 1, na preparação, é onde você tem que fazer a monitorização do paciente, fazer 2 acessos venosos calibrosos, né? Deixar uma oximetria de pulso, separar os materiais e testar os materiais. E aqui
nessa separação, né, é que a gente já pode falar sobre quais são os materiais necessários para realizar a intubação orotraqueal. Primeiro vai ter que ser a nossa paramentação, né? A luva, a máscara, o gorro, o óculos, o avental, né? E aqui não precisa ser luva estéril, tá? Não precisa ser estéril. Depois a gente precisa de um laringoscópio, né? Com a lâmina. Sempre lembrar de testar o laringo. Sempre lembrar que na hora de montar, a gente fecha ele assim, tipo, aqui é o laringo. A gente encaixa ele assim pra baixo e depois sobe, tá? Não é assim com ele nessa posição, não. Então, primeiro a gente encaixa e sobe. Aí, quando a gente subir assim, ele já vai acender a luzinha e aí a gente vai olhar e falar, laringoscópio devidamente testado, né? E montado. Outra coisa é o tubo endotraqueal com o mandril. Esse tubo, no checklist do Revalida, o número do tubo era de 7,5 a 9 que você deveria falar, tá? 7,5, 8, 8,5 até 9, você ganharia esse ponto se você falasse nesse número. O fio guia também você precisa, né? Lembrar que o fio guia, quando a gente for fazer a introdução, ele não pode passar a parte inferior do tubo, tá? A gente tem que introduzir ele lá no tubo de modo que ele acabe antes de acabar o tubo, porque se ele ficar com uma pontinha para fora, pode lesionar a via aérea do paciente, né, e causar um dano pior a ele. Então, por isso que a gente tem que prestar essa atenção, e isso também estava no gabarito aqui do checklist do Revalida, tá? A introdução do fio guia sem passar o final do tubo endotraqueal, tá? Outra coisa é o ambu, claro que a gente tem que ter, né, uma seringa de 10 ml pra gente testar o cuff, o estetoscópio, para depois a gente ver o posicionamento, né, se está correto, se não está, se está tendo a ventilação. E por último, o dispositivo de fixação do tubo. Então, esses seriam os materiais necessários para a realização da intubação orotraqueal. Então, na preparação, a gente vai fazer isso. Separar e testar os materiais, testar principalmente o laringoscópio e o insuflar, o balãozinho, né, o cuff, e fazer o MOVE, monitorização, oxigênio e veia. No número do oxímetro, no caso, né? No número 2 é onde a gente vai fazer a pré-oxigenação do nosso paciente. Aqui a gente vai oferecer para ele um oxigênio a 100% por 3 a 5 minutos, mas sem apertar, não sem ventilar, entendeu? A gente só vai fazer essa pré-oxigenação, né, com a máscara facial por 3 a 5 minutos pra gente tentar aumentar a saturação dele, de modo que na hora que a gente for realizar a intubação, ele não desature muito rápido. Então, por isso que a gente tem que fazer essa pré-oxigenação no nosso paciente, tá? Se a gente tá lá pré-oxigenando e a saturação dele não tá melhorando, aí sim você ventila. Mas primeiro você realiza, só coloca a máscara e não aperta. Só realmente oferece o oxigênio por 3 a 5 minutos com a máscara facial. O terceiro passo, né, seria o pré-tratamento. O pré-tratamento a gente pode realizar com fentanil, a gente pode decorar aí uma dose de 2 microgramas por quilo. Também pode ser com a lidocaína, mas acho que o mais utilizado aqui é o fentanil, né? Para os asmáticos a gente pode preferir a lidocaína, porque ela aumenta a hiperreatividade, ela melhora na asma, enfim. Mas o mais utilizado eu acho que vai ser o fentanil. Aí, o quarto, que vai ser a paralisia com a indução do paciente em si. Aqui a gente vai usar os indutores, que seriam os hipnóticos, né? E depois os bloqueadores neuromusculares, pra gente fazer a paralisia total do nosso paciente. Nas medicações indutoras, a gente tem várias, né? Tem etomidato, ketamina, midazolam, propofol. Mas aí a gente vai ter que ver o melhor para aquele determinado paciente. O propofol, ele é contraindicado se o paciente tiver uma pressão arterial, se tiver com hipotenso, né? Se ele tiver com a pressão arterial baixa. Mas ele é preferível em gestantes. O etomidato, acho que ele vai ser o mais utilizado, né, na emergência, então acho que se for pra gente decorar um só, acho melhor o etomidato, que ele é o que é utilizado na emergência. Para os asmáticos, a gente também pode preferir a ketamina, tá? Que ele também aumenta a hiperreatividade brônquica, ajuda na hiperreatividade brônquica, na verdade. Então, se for para decorar um aqui, tipo eu, no caso, vou decorar o etomidato, né? Que ele é o utilizado na emergência, a gente pode utilizar 0,2 miligramas por quilo. Os bloqueadores neuromusculares, a gente vai ter o rocurônio e a succinilcolina como os mais utilizados. Mas, se for um paciente queimado,
a gente tem que tomar cuidado ao utilizar a succinilcolina. Então, a gente tem que preferir o rocurônio, se for o caso de um paciente que está com lesão térmica, todo queimado lá, todo mal. Então, a gente tem que preferir o rocurônio. Então, se for para decorar, eu, no caso, vou decorar já o rocurônio, que acho que acho que não tem nenhuma contraindicação. E a succinilcolina a gente tem que tomar cuidado quando utiliza em queimados, em grandes queimados. Então, se for para decorar aí, etomidato e rocurônio. E se for asmático, ketamina e rocurônio, tá? O número 5 é a posição e o posicionamento, né? Aqui é pra gente posicionar realmente o paciente, fazer a hiperextensão, né, da cabeça do paciente, colocar o coxinho occipital e realizar a pressão cricoide, que é a manobra de Selick, certo? Essa manobra serve para evitar a broncoaspiração. Então, a gente posiciona o paciente lá certinho, coloca o coxinho occipital, na região occipital, não é aqui embaixo, tá? É aqui na região occipital mesmo. E faz a manobra de Selick. Em seguida, é onde a gente realmente vai fazer o passo a passo da intubação em si, né? Que é o número 6, onde a gente vai fazer o posicionamento do tubo, né, com o laringo e fazer a introdução e etc. Então, como é que a gente vai iniciar? Com a mão não dominante, depois de ter o laringo já testado, né? A gente já viu lá que a luzinha dele tá funcionando. A gente introduz a lâmina do laringoscópio do lado direito da boca do paciente. Tá? Aí a gente vai deslocar a língua dele pro lado esquerdo e inserir o laringoscópio na valécula. Aí a gente vai ver a glote lá, vai fazer a exposição da glote e a gente vai visualizar as cordas vocais. A partir do momento que a gente visualizou as cordas vocais do nosso paciente, a gente não pode tirar os olhos de lá. Então por isso que a gente precisa de um auxiliar. E aí a gente vai pedir o tubo para ele, né? Já montado, já com o fio guia nele, dentro dele, a gente vai fazer a introdução do tubo endotraqueal. Lembrando, gente, que quando a gente for pegar no tubo, a gente tem que pegar na parte distal dele, que a parte que vai ficar dentro do paciente, ela tem que ser estéril, né? E a gente vai estar com luvas de procedimento. Então, a gente tem que pegar na parte do tubo que vai ficar para a parte de fora da boca dele, entendeu? Pra gente não fazer uma contaminação. Então, o seu auxiliar vai abrir lá o pacotinho do tubo e você vai pegar com ele a partir da parte que vai ficar na parte externa da boca, tá? Quando você for introduzir o fio guia, também com o tubo dentro do pacotinho lá, estéreo, tudo certinho, tá bom? Então, a gente visualiza as cordas vocais, não tira mais os olhos de lá, pede o tubo preparado já, o tubo endotraqueal, e introduz. Né, introduz lá. E até que parte a gente tem que introduzir? Tem que ficar até a medida de 21 a 24 para fora. Decora um número só, decora o número 22 aí. Quando chegar no 22, assim, na marquinha 22, que tá no tubo, aí você para a introdução do tubo, tá? Então, coloca até 22 centímetros e não precisa ficar decorando de 21 a 24, decorando um monte de número, né? E daí, depois que você introduziu, você tem que você tem que testar, na verdade, o cuff, né? Testar, conectar, na verdade, o AMBU, dispositivo máscara-balão, depois de testar e observar se vai ter expansão torácica. Como que você vai observar isso? Você vai observar colocando o esteto no paciente, né? E auscultando, vendo se tá realmente o ar indo no lugar que tem que ir. Você vai auscultar no epigastro do paciente, nas bases pulmonares até os ápices pulmonares, tá? Dos dois pulmões. Então, você ausculta o epigastro, o hemitórax direito e o hemitórax esquerdo, tá? E daí, depois que você viu que tá tudo certinho, tá tendo expansão torácica, aí você faz a capnografia, né? E o raio-x para confirmar o procedimento ou checar alguma complicação. E o número 7, que seria após intubação, é onde você vai realizar a fixação do tubo endotraqueal e manter ele monitorizado, né? No ventilador mecânico e fazendo a monitorização da saturação do paciente. Então, o passo a passo seria esse. Pra gente utilizar o MEPALPA APCDE, que a gente já comentou em outras lives, vai ser basicamente o mesmo passo a passo, né?
só que de uma forma de decorar diferente. Aí é que você se sentir melhor decorando, você utiliza. No MEPALPA ABCDE, o M de separar os materiais, todos aqueles materiais que a gente já falou, né? Isso você vai fazer no M. Então, e se paramentar, e aqui também você vai testar o laringoscópio, né? Testar o cuff do tubo e assim por diante. O E, você vai explicar para o paciente o procedimento. Se ele estiver inconsciente, lógico que você vai pular o E, você não vai ficar falando lá com o paciente que está inconsciente, né? Então, o E seria explicar o procedimento, se está inconsciente, você pula. O P, pedir consentimento. Se é uma emergência, se está inconsciente, você pula também. O A é afastar contraindicações. Quais seriam as contraindicações aqui? Pode ser um paciente queimado, que a gente tem que preferir o rocurone, né? Então, uma possível contraindicação seria a succinilcolina. Ou um paciente que está hipotenso, a gente não pode utilizar o propofol. Então, são essas contraindicações que a gente deve pensar na hora de realizar a intubação do paciente, tá? O L, de lavar as mãos e se paramentar, né? Colocar o gorro, óculos, máscara, luvas, o avental, se for necessário. O P, posicionar o paciente, que seria aquilo que a gente já comentou, né? Fazer uma hiperextensão, deixar ele certinho lá, deitadinho. Você vai se posicionar aqui, nessa parte, né? Na parte da cabeça do paciente, não vai ser dos lados, vai ser aqui. Esqueci como fala, mas você vai se posicionar aqui na cabeça do paciente, né? Com ele deitado. E fazer a manobra de Selick. E depois, o próximo A seria asepsia e antisepsia. E campos estéreis não são necessários aqui. Aqui seria se você quiser fazer uma antisepsia, né, na boca do paciente, limpar a boca. A analgesia e anestesia vai ser feita durante o procedimento. Então, não vai ser feita aqui nesse A do MEPALPA, nesse momento. Então, vamos pro P aqui, né, que seria o procedimento em si. Aqui você vai conferir tudo, né, tudo que a gente já conversou lá, posicionar a máscara para pré-oxigenação, pré-oxigenar de 3 a 5 minutos, né, com a máscara de oxigênio, não ventilar. Você só vai super saturar o paciente, né, evitar que ele caia a saturação na hora que você estiver realizando o procedimento. Aqui você vai colocar as drogas anestésicas também, né, fazer o pré-tratamento com o fentanil. Depois você vai fazer a indução e a paralisia do paciente, né, que pode ser com o etomidato e o rocurônio. E depois, assim que você viu, né, que ele tá já paralisado lá, que deu tudo certo o seu anestésico, aí a gente vai fazer a introdução do laringo, né, do jeitinho que a gente já conversou, sempre pegando com a mão esquerda não dominante, jogando a língua do paciente, visualizando as cordas vocais, né, você posiciona ele na valécula e puxa, mas não em movimento de alavanca, isso eu esqueci de falar. Então você tem que tentar visualizar as cordas vocais do paciente sem fazer movimento de alavanca, porque senão você quebra os dentes do paciente, tá? Então, depois que você viu as cordas vocais, você não vai tirar mais os olhos de lá, pedir o seu tubo, introduzir, tentar pegar de modo que você não contamine, né? Introduzir até 22 centímetros, testar o cuff, encher, quer dizer, né? Testar, a gente já testou antes. Então, você vai encher o cuff com a seringa. E aí, depois que você já fez a auscultação, né, viu que tá tudo certinho, auscultou o epigástrio e os dois hemitórax pulmonares, né, aí você pode fazer a fixação da máscara e acoplar no ventilador mecânico, conectar o capnógrafo, pedir um raio-x para controle. E aí o C seria a coleta de materiais, aqui não vai se aplicar. O D, descartar perfurocortantes, aqui também não se aplica. E o E, os exames pós-procedimentos, seria o raio-x de tórax, tá? Então, basicamente, seria assim o nosso passo a passo da intubação. Tem essas duas maneiras de decorar. Aqui você se sentir melhor, aí você pega pra si, né? Porque eu acho que é bem importante a gente decorar esse passo a passo da intubação. Aí, se for um paciente traumatizado, que você tem que continuar com o ABCD do trauma, aí você prossegue. Depois que eles disserem, considere, sei lá, o que podem dizer? Considere intubação realizada, né? Considere paciente estabilizado. Aí você continua, estaria no D agora, né? Vendo o paciente rebaixado por Glasgow menos de 8, você faz rapidinho o E e provavelmente aí já vai terminar a sua estação. Aqui, na estação do Revalida, foi a estação 10 de 2012 e a estação 11. E a estação 2, nem tem estação 11, de 2011, a estação número 2, tá?
Eu vou ler só uma porque as duas são, tipo, a mesma estação. Gente, foi um copia e cola mesmo. Então, número 1, indica a intubação orotraqueal. Caso o candidato assim proceda, entregue-lhe o cartão 1. 2, realize ventilação com máscara e ambu com oxigênio. Considerar adequado apenas se a fixação da máscara for feita com a base para baixo, com vedação e ventilação adequadas. Então, todos os itens desse checklist tem uma observaçãozinha, assim, olha só. O 3, monta e checa o laringoscópio. Olha só, isso daqui de você montar e checar, montar corretamente, para baixo, para cima, e ver que a luzinha está funcionando, você já ia ganhar um ponto aqui nessa estação. E aqui, considerar a observação, considerar adequado apenas se houver montagem do aparelho e checagem do funcionamento da lâmina. Se você só montasse, você não ia ganhar esse ponto, então. O 4, solicita cânula do tamanho adequado. O número de 7,5 a 9 seria o adequado aqui para eles. O 5, checa o balonete, que é o cuff, né, da cânula, considerar se o balonete foi insuflado e esvaziado. Então, a gente tem que checar ele antes do procedimento, né, insuflar, ver que não tá furado, esvaziar, pode até ter uma pegadinha aí, né, colocarem lá um cuff furado e você, na hora que for checar ele, ver que ele tá furado, ver que não tá funcionando, aí você tem que pedir outro tubo, por exemplo, né? Então, por isso que a gente não pode esquecer de fazer a testagem e na hora de introduzir, né, aí que a gente vai insuflar ele. Porque se a gente não testar e por acaso tiver um cuff furado, um cuff que não tá funcionando direito, a gente vai introduzir, vamos insuflar, não vai estar sendo efetivo, a gente vai ter que tirar, realizar outra intubação no paciente, então em todo esse procedimento, toda essa demora, a gente pode até matar o nosso paciente, né? Então por isso que é muito importante a gente insuflar e testar todos os nossos dispositivos, porque tem que ser um procedimento rápido, né, a ser feito. Número 5, segura o laringoscópio com a mão não dominante. Então, isso estava no checklist. Se você segurasse com a outra, você não ia pontuar. 7, posiciona o laringoscópio no local correto. Rima bucal à direita do manequim e afasta a língua e espie adequadamente. 8, solicite o tubo orotraqueal sem desvio do olhar da cavidade orotraqueal do manequim, manuseando o tubo com a mão dominante e introduzindo sob visão direta da via aérea. Então, olhou, viu as cordas vocais, não olha para o outro lado, só pede aqui seu tubo para o seu auxiliar e realiza o procedimento. 9. Solicita a insuflação do balonete, cuff, após passagem do tubo orotraqueal. 10. Realiza a checagem clínica da posição da cânula, auscultando 3 pontos: epigástrio, pulmão direito de ápice à base, e o pulmão esquerdo, pulmão direito de ápice à base e pulmão esquerdo de ápice à base. 11. Evidencia-se a expansão de ambos os pulmões mediante ventilação com ambu. E 12. Solicita material para a fixação da cânula. Se o candidato assim proceda, entregue-lhe o cartão 2. E 13. Eu não sei que cartão é esse, porque é uma estação muito antiga, eles não disponibilizavam, né, os impressos. O 13, solicita que o paciente seja conectado a um respirador, caso o candidato assim proceda, entregue-lhe o cartão 3. E por último, interage respeitosamente com o enfermeiro, que seria, no caso, o nosso auxiliar ali de realizar a intubação. Então, gente, passo a passo da intubação, repetir aqui acho que 3 vezes o mesmo procedimento, né? Repetir através da técnica dos 7 P's, repetir através do MIPALPA APCD, e repetir aqui lendo o checklist. Então, é através da repetição que a gente vai decorando, né? Então, gente, ó, decora isso daqui, porque isso é uma das coisas que é só decorando mesmo pra gente conseguir, né? 2011, se vocês quiserem olhar, estação 2, e 2012, estação 10, tá? Se vocês quiserem resolver esse checklist aqui. Belezinha? Então, bora treinar. Caiu faz muito tempo, as chances de cair... Eu aposto em intubação, que pode cair também, né? Mas tem tantas apostas aí, né? Que, na verdade, a gente tem que estudar tudo. Se for somar tudo, é todos os temas. Se for somar todas as apostas que todos os cursos fazem, né? Mas vamos focar aí nas mais cobradas, né? Nas mais frequentes de cair no Revalida. E decorar um esqueletinho mental, né? Porque mesmo se a gente não souber, não fazer ideia do diagnóstico, tá lá perdida na estação, se a gente seguir um fluxograma, pelo menos alguns pontinhos a gente consegue fazer, né? A gente não corre o risco de zerar uma estação. Se a gente tiver um fluxograma bem gravado,
bem definido da nossa mente. Então, por isso que é importante ter um mapinha mental, né? Eu nunca fiz a prova, mas todo mundo que fez me deu essa dica. Então, vamos seguir aí quem já fez e quem já foi aprovado, né? Então é isso, gente. Até amanhã, às 11 horas. Espero vocês aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!